Existe um tipo específico de solidão que não tem nome adequado. Não é a solidão de estar sozinho num quarto. Não é a solidão de perder alguém que você amava. É a solidão de estar numa sala cheia de pessoas, vendo tudo acontecer em câmera lenta, percebendo exatamente o que vai dar errado, sabendo quem está mentindo, sentindo quem está com dor por baixo do sorriso e percebendo que ninguém mais no ambiente está vendo nada disso. Você apenas vê. Entra numa conversa e sabe, antes de qualquer palavra ser dita, qual é a dinâmica real debaixo da dinâmica visível. Sente o peso do que não foi dito muito antes de alguém encontrar coragem para dizer. Percebe as rachaduras nas histórias que todos concordaram em acreditar. Sente quando alguém está fingindo estar bem, quando uma relação está chegando ao fim antes que qualquer um dos envolvidos o reconheça, quando um acordo profissional vai desmoronar antes de ter sido assinado. E fica sozinho com esse saber, porque compartilhar ele frequentemente produz o mesmo resultado. As pessoas te chamam de negativo, de intenso demais, de alguém que cria problemas onde não existem. Então, você aprende a ficar em silêncio, e o silêncio fica cada vez mais pesado. Não porque você não tem nada a dizer, mas porque aprendeu que dizer custa mais do que ficar quieto. Existe também algo que acontece depois de muitos anos desse silêncio. Você começa a duvidar de si mesmo, a questionar se o que percebe é real ou se é apenas a sua mente criando padrões que não existem. E essa dúvida, cultivada por décadas de ser chamado de intenso demais, de ler demais nas coisas, começa a se instalar como um filtro que você aplica à própria percepção antes de aplicá-la ao mundo. Se você reconhece isso, o que vamos percorrer hoje vai nomear algo que você carregava sem ter as palavras certas para isso. E nomear tem mais poder do que parece. Porque o que pode ser nomeado pode começar a ser integrado, e integrado, em vez de apenas carregado, muda completamente a qualidade da vida. O que você está vivendo tem um nome, percepção diferenciada. Não é um transtorno, não é uma falha, não é excesso de sensibilidade que precisa ser calibrado para que as pessoas ao redor se sintam mais confortáveis. É algo muito mais específico e mais complexo do que qualquer um desses rótulos consegue capturar. Pessoas muito sensíveis sentem muito. Isso é profundidade emocional. Percepção diferenciada é diferente. É enxergar com mais clareza psicológica. É processar sinais que a maioria das pessoas não registra conscientemente. A ligeira tensão na mandíbula antes de alguém mentir. A fração de segundo de atraso antes de uma resposta que deveria ser imediata. A forma como a temperatura de um ambiente muda quando um determinado assunto entra no ar. O acordo não verbal de um grupo para nunca reconhecer o que todos estão silenciosamente cientes. Você não lê esses sinais como análise consciente. Você os absorve. O resultado é uma compreensão da realidade psicológica de uma situação que frequentemente está vários passos à frente do que está sendo dito em voz alta. Isso é simultaneamente um dos dons mais potentes que uma pessoa pode ter e uma das fontes mais consistentes de sofrimento que a pesquisa psicológica documenta. Porque ver claramente o que os outros não estão vendo, quando você está inserido num grupo que não quer ver, não é uma posição confortável, é uma posição solitária. É a posição de quem está lendo o livro que o grupo decidiu que não existe. Os grupos humanos funcionam, em parte, através de acordos sobre o que não será reconhecido. Isso não é necessariamente desonestidade, é frequentemente apenas praticidade. Em qualquer grupo, uma família, uma equipe, um círculo de amigos, a tensão não resolvida que é gerenciada silenciosamente. Ninguém nomeia cada conflito no momento em que aparece. Há um acordo coletivo tácito de suavizar certas coisas, deixar certas tensões não nomeadas, manter a superfície para que a cooperação possa continuar. Isso é normal. Isso é necessário. Mas há um problema específico para quem tem percepção diferenciada. Você não participa automaticamente nessa cegueira gerenciada. Você não consegue. Você percebe o que o grupo concordou em não perceber. E mesmo que você não diga nada, o simples fato do seu perceber muda algo no ambiente. As pessoas podem sentir quando estão sendo vistas com mais clareza do que estão acostumadas.
Isso cria um desconforto que não conseguem articular. E quando as pessoas ficam desconfortáveis e não conseguem nomear por quê, buscam uma explicação que possam apontar. Frequentemente, a explicação que encontram é você. Você não perturbou nada. Você simplesmente entrou num ambiente onde as coisas já estavam perturbadas e todos concordaram em fingir que não estavam. Mas você tornou essa ficção difícil de manter, não por intenção, mas por presença. Isso tem um nome preciso: projeção de sombra. A sombra é o conjunto de características em nós mesmos que decidimos que são inaceitáveis: o egoísmo, o ciúme, a insegurança, a covardia. Não eliminamos essas coisas ao recusarmos reconhecê-las. Apenas as empurramos para fora da consciência, onde continuam operando, agora invisíveis para nós mesmos, mas não necessariamente para os outros. Quando alguém chega que consegue perceber a realidade psicológica com clareza, essas qualidades subterrâneas começam a se sentir expostas. A pessoa com percepção diferenciada não está necessariamente dizendo nada, mas a presença dela funciona como espelho. E quando as pessoas veem no espelho algo que não querem ver, nem sempre examinam a si mesmas. Às vezes jogam algo no espelho. Isso explica o padrão que você reconhece da sua própria vida. Entrar em ambientes onde tudo parece estar bem e, de repente, ser acusado de criar tensão que não estava lá. Ser visto como o problema em situações onde você foi o único a nomear um problema que já existia antes de você chegar. Você não criou a tensão. Você tornou a tensão impossível de fingir que não existe. E isso, para quem está confortável com a ficção, é genuinamente insuportável. Então, você vira o problema do grupo. O difícil, o dramático, o que lê demais nas coisas, o que não sabe só deixar. Você passou a vida com esse rótulo. E a parte mais dolorosa é que você passou tempo suficiente questionando se eles estavam certos. Existe um padrão muito específico que aparece repetidamente na experiência de pessoas com percepção diferenciada. Você frequentemente sente o que vai acontecer antes de acontecer. E fica preso na posição impossível de ou falar, e ser chamado de paranoico ou negativo, ou ficar em silêncio e assistir a coisa se desdobrar exatamente da forma que percebeu. De qualquer forma, há custo. Se fala, paga pelo desconforto que causa. Se fica em silêncio, carrega o peso do que sabe, mas não pode dizer. E depois que acontece, carrega também a frustração de ter sido ignorado quando poderia ter ajudado. Isso cria, ao longo do tempo, uma exaustão acumulada. Não apenas de ver coisas difíceis, mas de carregar esse ver completamente sozinho, sem interlocutor, sem o alívio de ser entendido, sem o espaço de poder ser honesto sobre o que está percebendo, sem ser imediatamente mal interpretado. E o isolamento que resulta não é o isolamento de não ter pessoas por perto. É o isolamento muito mais específico de ter pessoas por perto, mas não poder ser completamente honesto sobre o que está percebendo com nenhuma delas. Há também um efeito secundário que é importante nomear. Ao longo do tempo, esse isolamento começa a distorcer a própria percepção. Você começa a questionar o que percebe. Não porque sua percepção seja menos confiável, mas porque o isolamento produz dúvida. Se tantas pessoas dizem que você está errado, se tantos ambientes respondem ao que você vê como se fosse problema seu, é tentador concluir que talvez seja. Não é, mas é uma conclusão que muitas pessoas com percepção diferenciada chegam. E que, uma vez chegada, começa a operar como uma segunda camada de supressão. Além de não dizer o que percebe para os outros, você começa a não confiar no que percebe para si mesmo. Esse é o isolamento que não tem nome adequado, que mencionamos no começo. Tem um vídeo aqui que entra nesse mesmo território por um ângulo diferente. O que acontece quando você para de suprimir o que vê e começa a trabalhar com isso de forma consciente. Não sei se é o momento certo para você agora, mas se o que está sentindo pede mais, ele está lá. E deixei algo nos comentários fixados também, para quem quer continuar essa exploração com mais profundidade. Existem duas maneiras de viver com percepção diferenciada. A diferença entre elas não é pequena. É a diferença entre uma vida que consome e uma vida que, com trabalho real, pode ser vivida inteiramente. A primeira destrói as pessoas.
É a versão onde você passa a vida inteira, vendo claramente e sofrendo em silêncio, absorvendo a dor de todos ao redor sem proteção suficiente, sendo culpado por refletir o que os outros se recusam a examinar, e tornando-se gradualmente menor e mais quieto, até que o dom fique enterrado sob exaustão suficiente para que você mal consiga senti-lo. Esta versão tem um arco reconhecível. Começa com a criança que percebia coisas que os adultos não percebiam e aprendeu que perceber era perigoso. Torna-se o adolescente que se sentia incompreendido, de formas que não conseguia articular. O adulto que desenvolveu mecanismos elaborados para funcionar em ambientes que exigem que ele não seja completamente quem é. E, eventualmente, décadas depois, a pessoa que nem sequer sabe mais com clareza o que genuinamente sente, porque ficou tão habituada a filtrar sua percepção para caber no que os ambientes ao redor conseguem suportar, que perdeu o fio do que é dela. Esta é a versão mais comum. É o que acontece quando a percepção diferenciada não é integrada. A segunda é diferente. E é possível, não fácil, não rápida, mas possível. É a versão onde você faz o trabalho de integração, onde aprende a distinguir o que é genuinamente seu, o que você está sentindo, do que está absorvendo das outras pessoas, onde examina sua própria sombra com honestidade suficiente para que sua percepção se torne limpa em vez de contaminada por suas próprias questões não resolvidas. Porque aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Percepção diferenciada e ego inflado são coisas diferentes, mas podem coexistir no mesmo sistema. Você pode ser genuinamente capaz de ver com clareza e, ao mesmo tempo, ter pontos cegos imensos sobre si mesmo. Pode perceber as dinâmicas dos outros com precisão e, simultaneamente, falhar completamente em perceber as suas próprias. A integração é sobre refinar a percepção, aprender a distinguir quando você está vendo com clareza e quando está projetando, quando o que você percebe é informação real sobre a situação e quando é material seu passando pela situação como filtro. Isso requer uma qualidade de auto-honestidade que é genuinamente rara. Mais rara ainda porque é mais difícil de aplicar a si mesmo do que a qualquer outra pessoa. Sobre as pessoas certas, elas existem. Existem pessoas que não ficam desconfortáveis quando você vê com clareza, que não precisam que você suavize o que percebe para que a conversa possa continuar, que têm a capacidade de estar com a complexidade que você carrega sem se fragmentar sob o peso dela. Essas pessoas geralmente passaram por dificuldade real e saíram do outro lado com uma espécie de solidez, não de endurecimento, mas de fundação. Não ficam facilmente abaladas. Conseguem sentar com o que é real, sem precisar que seja mais simples do que é. Conseguem receber o que você percebe, sem precisar que você primeiro certifique que é seguro dizê-lo. Quando você as encontra, há um tipo específico de reconhecimento, não necessariamente de concordância. Não precisam ver tudo da mesma forma que você, mas de capacidade, a capacidade de estar com o real. Encontrar essas pessoas, mesmo que sejam 2 ou 3 ao longo de toda a vida, muda a textura de tudo. Porque pela primeira vez você não está sozinho com o que vê. Porque a solidão específica de ver o que ninguém mais está vendo tem finalmente uma exceção. Essas pessoas existem, e você as reconhece quando as encontra. Porque o mesmo instrumento que te isola em ambientes que precisam de cegueira gerenciada é o que te conecta com uma profundidade incomum, com quem consegue estar com o que é real. E quando você encontra uma dessas pessoas, nota que não precisa explicar por que percebe o que percebe. Não precisa justificar. Não precisa primeiro verificar se é seguro ser completamente honesto. A presença delas tem uma qualidade que você reconhece imediatamente. Não porque te dizem o que quer ouvir, mas porque são capazes de estar com o que você vê sem que isso os destrua. Essas conexões são raras, mas são o antídoto direto para o isolamento que descrevemos. Não porque resolvem a percepção diferenciada, mas porque permitem que ela exista sem precisar ser constantemente suprimida para que a relação sobreviva. Agora, de cima, a forma completa do território que percorremos. Percepção diferenciada não é excesso de sentimento, é clareza psicológica.
processar sinais que a maioria das pessoas não registra, perceber a realidade embaixo da performance, sentir o que está em movimento antes de se tornar visível. Os grupos funcionam através de acordos sobre o que não será nomeado. Uma pessoa com percepção diferenciada não participa automaticamente nesses acordos, criando a fricção que foi repetidamente interpretada como sendo sobre você, quando era sobre o desconforto de ser visto com clareza. Você não criou a tensão. Você tornou a tensão impossível de fingir que não existia. A versão que destrói é a que carrega isso sozinho, absorvendo sem proteção, sendo culpado por refletir, ficando gradualmente menor. A versão que funciona é a da integração, examinar sua própria sombra com honestidade suficiente para que sua percepção se torne mais limpa, desenvolver as estruturas internas que permitem habitar o que você vê em vez de apenas carregá-lo, encontrar as poucas pessoas com quem você não precisa performar ordinário. Mas há um ponto final, o mais quieto de tudo. Você não está errado, não no sentido de que nunca comete erros de percepção. Você comete como qualquer pessoa, e a humildade sobre isso é parte do que torna a percepção confiável. Mas, no sentido mais fundamental, a capacidade que você tem não é o problema que foi descrita como sendo. Às vezes que foi chamado de difícil por perceber o que estava acontecendo antes que os outros quisessem reconhecer, essas vezes não foram evidência de mau funcionamento. Foram evidência de que o instrumento estava funcionando. Há algo que a pesquisa psicológica sobre percepção diferenciada mostra de forma consistente. Ao longo da história, muitas das pessoas que eventualmente se revelaram certas sobre algo importante foram consideradas durante suas próprias vidas difíceis, excêntricas ou perturbadoras. Elas viam coisas claramente, nomeavam o que outros concordaram em não nomear, recusavam, ou simplesmente não conseguiam participar da cegueira gerenciada do seu tempo e lugar. Isso não é informação confortável. Não significa que todo mundo que se considera incompreendido genuinamente é. Existe uma armadilha real em transformar percepção diferenciada em identidade de mártir ou profeta. E essa armadilha é um dos desvios mais comuns nesse território. Mas significa algo específico sobre a relação entre percepção clara e resistência coletiva. As duas tendem a aparecer juntas. A clareza que importa sempre foi impopular antes de se tornar essencial. O trabalho à tua frente não é aprender a ver menos. Não é calibrar o que percebes para que caiba numa versão do mundo que precisa que certas coisas permaneçam invisíveis. O trabalho é tornar-te suficientemente integrado para que o que percebes possa existir com clareza. Limpa o suficiente para que sirva em vez de ferir. Sustentável o suficiente para que não te consuma. Consciente o suficiente para que possas distinguir quando estás a ver e quando estás a projetar. Esse não é um trabalho pequeno. Exige mais auto-honestidade do que a maioria das pessoas está disposta a trazer para qualquer coisa. Exige que você examine em si mesmo o que aprendeu a examinar nos outros. Exige humildade sobre tua própria percepção enquanto confias nela o suficiente para seguir. Mas é o teu. E das pessoas que chegam a ele com honestidade suficiente, o que emerge não é apenas paz. É uma qualidade de presença que é genuinamente rara, a capacidade de estar completamente presente com o que é real, de ver com clareza e oferecer esse ver de forma que serve em vez de fere. Você não está a ver demais, você está a ver. E isso, com integração suficiente, com honestidade suficiente, com as estruturas internas que permitem carregá-lo sem ser destruído por ele, é precisamente o que o mundo precisa que existe. Não amanhã, já existe em você, agora.